Nós vamos dar início a essa sessão em homenagem a dois colegas que tiveram um papel importante na realização deste evento, que é o Congresso, o 11º Encontro da ALCAR, o professor Alexandre Wadi, que deu a carta de adesão da Universidade Presbiteriana Mackenzie para que o congresso fosse realizado, e a professora Angela Shaw, que foi nossa vice-presidente até 2015. Né? A nossa sessão consistirá em dois momentos. Num primeiro momento, 3 colegas foram convidados para prestar uma homenagem ao professor Wadi, e, num segundo momento, 3 colegas foram convidados para prestar uma homenagem à professora Angela Shaw. Eu queria convidar, então, para compor a mesa, o professor Dr. Marcos Duarte, nosso diretor. A professora doutora Isabel Orestes. E a professora doutora Esmeralda Riso. Cada um dos nossos oradores terá uns 10, 15 minutinhos para prestar suas homenagens aos nossos queridos colegas, que mais do que pela trajetória, mas, sobretudo, pelo caráter, né, nos ajudaram a construir esse momento especial com a rede ALCAR. Né? E hoje temos a honra de homenageá-los aqui nessa noite. Eu peço licença aos senhores para começar a sessão com o professor Marcos, porque ele, na sequência, tem uma outra atividade institucional. Né? Então, vamos começar com o professor Marcos, depois a professora Esmeralda, e, encerrando esse ciclo, a professora Isabel. Boa noite a todos. É sempre fundamental esses momentos, porque as escolas, por mais que elas fiquem representadas por prédios, por espaços, elas são pontos de encontro das pessoas. E, especificamente, a trajetória do Alexandre, seja como docente da universidade ou como pesquisador, foi uma trajetória que as nossas trajetórias se cruzaram inúmeras vezes nesse caminho. Desde dividir a mesma sala de pesquisa como professores, depois seguimos para a coordenação, eu no curso de publicidade, depois ele no curso de letras, depois ele assumindo a direção da unidade, e a gente sempre teve uma relação muito fraterna, muito próxima, seja inclusive publicando junto, escrevendo junto. Então, assim, eu sempre disse para o Alexandre que a gente precisava olhar o Mackenzie na perspectiva histórica da própria instituição. Era uma instituição que ela tinha um hiato. Nós tínhamos professores e pesquisadores já há muito tempo na casa, mas havia ali um intervalo de 10 anos entre uma geração e outra. A nossa geração, que hoje é a geração que está na casa dos 40 anos, e uma geração outra que lidera a instituição, e lidera ainda hoje, na casa dos 60 anos, mas na casa dos 50 eram muito poucos. Então, que nós tínhamos que entender que havia aí uma distância entre as gerações, nos cabia ter essa clareza para poder dar esse passo. E eu acho que a nossa geração cumpriu um pouco isso. E ele, quando da candidatura dele à direção, e essa é uma coisa que me honrou muito, ele estava afastado por questão do acidente que ele sofreu, e ele me ligou e ele disse assim: eu não vou responder enquanto você não passar aqui e conversar pessoalmente comigo. Eu não quero tratar disso por telefone, porque eu só vou ser candidato se eu olhar para você e entender que você está dizendo realmente seja candidato. Senão eu vou achar que isso é formal, que isso é protocolar. E eu achei isso assim de uma dignidade, de uma consideração, porque a gente sempre discutia muito essas coisas do futuro, de como conduzir a escola, etc. Então, acho que essas coisas vão marcando a trajetória das pessoas. E o Alexandre, claro, todo mundo muito comovido pelo passamento prematuro dele, mas uma coisa sempre ficou para mim uma sensação de vazio, porque o Alexandre ele estava a um passo de começar realmente a se consolidar como um grande pesquisador. Ele tinha, digamos assim, feito a lição de casa do caminho.
publicado muito, lido muito, participado de muitos eventos, mas a produção científica dele começava a se desenhar, a grande contribuição começava a se desenhar nesse momento. E provavelmente, com o perfil que ele tinha, deixando a direção, tendo tempo para pesquisa, era quando nós íamos começar realmente a conhecer a grande contribuição do Alexandre para o campo da comunicação. Até porque ele tinha uma formação que era muito peculiar. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, construir uma trajetória... Obrigado, Adolfo, já estou aqui com outro copinho aqui. Uma trajetória em pesos iguais entre as letras e a fotografia. Ele conseguiu transitar, porque, no geral, a gente tem a tendência a que uma coisa venha a sobrepor sobre a outra. E, no caso do Alexandre, não. Seja as pesquisas com a fotografia ou as pesquisas no campo da literatura, eram sempre com pesos muito próximos. Então, acho que assim, celebrar a memória dessas pessoas, assim como da professora Ângela também, é fundamental, porque essa contribuição que eu estou dizendo assim, é geracional, é de estar engajado numa instituição pensando que ela já existia antes de nós, que ela ganhou uma configuração com a nossa presença e que nós vamos deixar marcas que serão colhidas no futuro pelo que nós estamos contribuindo hoje. Um exemplo disso é o projeto do mestrado em comunicação, que a professora Ângela, por exemplo, colaborou tanto nesse caminho, e hoje ele começa a dar passos muito concretos para se tornar realidade. Já ia até, inclusive, pensando já na submissão, na próxima oportunidade que o Ministério da Educação abrir para a submissão do projeto. Então, nós, assim, ao celebrarmos a trajetória dessas pessoas, nós estamos reforçando o que uma instituição de ensino tem de melhor, que é a contribuição dessas pessoas. Então, acho que é isso que fica o professor Alexandre soube se engajar num legado, numa trajetória que começou, e essa escola de comunicação, talvez para quem não é aqui do Mackenzie, isso seja interessante pensar. Nós hoje temos 4.000 alunos na graduação aqui em comunicação. Ela tem um legado histórico. E aí a gente já teve chance de celebrar isso aqui recentemente, trazendo todos os diretores da escola, desde a professora Márcia Holland, passando pelo professor Oswaldo, pela professora Esmeralda. E o Alexandre soube, como gestor, ele tinha plena consciência do que cabia a ele como detentor desse legado. Né? Eu também já tive chance de falar isso no evento que nós celebramos, os 25 anos do curso de publicidade. Cada diretor soube complementar e conduzir o que essa escola precisava naquele momento. A Márcia tinha uma pegada impositiva, o Oswaldo soube melhorar os processos de gestão, a Esmeralda soube levar a infraestrutura a um outro patamar do qual nós não tínhamos antes, e o Alexandre soube dar um passo qualitativo aproveitando o legado dos seus antecessores, ou seja, ele aproveitou os processos administrativos que estavam em ordem, ele aproveitou a infraestrutura, ou seja, cada um soube conduzir a sua parte do legado. E acho que isso também dá uma outra dimensão da contribuição dele. Boa noite a todos. Essa semana foi muito difícil para mim. Escrever de duas pessoas muito queridas. Lembrar também da professora Baixa, que será também aqui apresentada. Foram grandes perdas que nós tivemos num período muito curto. E eu vou pedir licença para ler, porque senão eu não vou aguentar. Bem, o Adi era assim que eu o tratava. Até hoje eu realmente não consigo aceitar essa perda, essa sua partida. Este é um momento muito difícil para mim. Resgatar as lembranças boas de uma pessoa querida que não está mais entre nós. Por mais que eu tente expressar e comentar um pouco da personalidade, da trajetória do Adi, nunca eu vou conseguir externar todo o sentimento e reconhecimento que eu tenho por ele. Como o professor Marcos já colocou, ele tem uma história muito bonita, como uma pessoa e como um profissional. Teve uma vida curta, mas com muitas realizações. E sendo muito articulado na sua missão como professor. Atingiu o ápice da sua carreira como diretor do Centro de Comunicação e Letras e com o título de pós-doutor na Cátedra de Dom Henrique. No nosso convívio profissional e pessoal foi intenso. Desde o início como professor no Centro de Comunicação e Letras e no decorrer
da sua condução à coordenação do curso de letras, que ele assumiu num momento que carecia de muita atenção e me ajudou muito nessa mudança. Com a sua visão arrojada, ele promoveu diversas alterações e atualizações no curso de letras, trabalhando em parceria com as outras coordenações da unidade. Como o professor Marcos colocou, ele conseguiu agregar e enriquecer muito, promovendo uma entrega diferenciada aos alunos do curso de letras, trabalhando com a interdisciplinaridade, apresentando outros cenários aos discentes de letras, inclusive com a criação do curso de tradução e de edição. E, nessa trajetória profissional, ele integrou o nosso corpo docente também do estrito senso de letras, e também, nessa época, assumiu a direção do CCL. Ele atuou com muito primor em todos os seus aspectos, como diretor, como professor, sempre buscando a integração entre as diversas áreas e a dedicação à fotografia, como há pouco foi colocado, e sabendo trabalhar com essa imagem, integrando a letras, descrevendo muitas coisas bonitas. Marcado pela sua disponibilidade em atender a todos e a tudo, ele externava essa disposição com uma expressão que sempre comentava comigo: Esmeralda, estamos juntos em tudo, porque a gente trabalhava, e eu ainda tenho vínculo aqui na unidade como sendo professora. O curso de letras, agora a licenciatura de letras está também sendo ofertado na educação à distância, que eu estou coordenando aqui na universidade. Então, tinha essa intersecção muito forte conosco. Ele tinha uma situação de cativar muito, com o brilho no olhar. Ele acolhia, cativava os professores, os alunos, e isto foi uma marca muito forte na gestão do CCL. Nas suas diversas atividades acadêmicas e docentes, ele foi professor do meu filho mais velho, no curso de filosofia. Meu filho hoje não está no Brasil. E nas conversas informais a gente sempre trocava, porque ele, por saber que era meu filho e saber das aventuras, então a gente conversava muito, trazia as experiências dele, comentava as coisas dele, o momento que ele teve, então foi muito bom também. E isso também fez com que nós tivéssemos uma aproximação muito grande em todo esse processo. Ele nos deixou precocemente, na sua curta trajetória, que foi rica e exemplar, resultado de uma dedicação e força. E, nessa curta vida, ele ultrapassou sempre os limites e os desafios. E eu quero que ele esteja num lugar e esteja aqui olhando todo mundo, olhando o filhinho dele e sendo feliz onde que ele está. Porque, infelizmente, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia vai, né? E a única coisa que a gente não aceita, a única certeza que a gente não aceita bem. Temos ela como única e não aceitamos bem. Mas eu acho que ele está muito bem, tenho certeza, e a trajetória dele foi muito bonita. Boa noite. Homenagem ao Alexandre. O conhecido escritor e professor Mário Sérgio Cortella escreveu certa vez: um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, nos deixa insatisfeitos, parados, olhando quietos para a tela enquanto passam os letreiros, desejando que não cesse. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, permanece um pouco apoiado no colo e nos deixa absortos e distantes, pensando que não poderia terminar. Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia, não é aquela que queremos que se prolongue? Juntamente com essas questões, trago outras, talvez mais filosóficas. Diante da inevitável certeza da morte, ou quando a vida cessa abruptamente, não paramos perplexos tentando compreender com espanto o imenso vazio que fica? O que se passou? Como explicar essa angústia humana? Como lidar com o luto e tudo que nele está envolvido? E há respostas para essas questões que nos paralisam? Sobre o Alexandre, quero tecer algumas considerações. Antes, porém, cabe explicar
que gosto de chamá-lo assim pelo nome, sem a cerimônia e sem a formalidade do título, professor Dr. Alexandre Torres Guimarães, pois era assim que ele gostava de ser tratado. Com proximidade, dando a entender uma modéstia bem-vinda e que sua vida era motivada pela convivência. Isso posto, pergunto, como foi guardada e transmitida a sua experiência de vida? Para responder tal indagação, temos sempre que parir nossos pensamentos em meio à dor da perda, e como me foi solicitado homenageá-lo nessa noite, eu quero convidar você para que, junto comigo, lembre, ou que a gente possa se lembrar daquilo que marcou a nossa convivência com ele. Portanto, faremos uma recordação festiva. O Alexandre contava rindo da infância que teve na convivência com os 5 irmãos. E do modo travesso, como todos eles, ao brincar, quebravam as louças da casa da mãe constantemente. Ele contava isso rindo. Dono de um vasto currículo, e nem por isso rendia-se à sedução do repouso que mobiliza e transforma-se em acomodação. Ele era dotado de uma visão pragmática, movido pela curiosidade e criatividade. Levava a sério seus projetos e, para tudo o que fazia, dedicava muita energia. Foi uma pessoa que abraçava a vida o mais plenamente possível, especialmente em suas viagens para a Disney. Do amor pela esposa, deixava evidente a dedicação que se resumia na frase que tomava de empréstimo de Missão Mitiba, que dizia: quem ama, cuida. A fotografia não era um hobby, era um modo de olhar para além do preto e branco. Falava rápido, e a fluência da sua fala denunciava o temperamento e a personalidade relacionada ao pensamento agitado. Se orgulhava de ter sido educador dos pequenos, referindo-se aos alunos do fundamental e médio, e se inspirava em Paulo Freire ao dizer que o educador deveria ser o facilitador da aprendizagem. Como homem das letras, valorizava os vários textos verbais, sonoros, imagéticos e audiovisuais. Dedicou-se a estudar Guimarães Rosa, Gil Vicente e tantos outros, mas encerro esse curto espaço de memória lembrando com carinho de uma das poesias de Fernando Pessoa que ele gostava de recitar de cor. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E aos que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Obrigada. Obrigado, então, professor Marcos, professora Esmeralda, professora Isabel. Eu desfaço essa primeira mesa, convido-as para sentarem adiante. Obrigado. E compõe em seguida a segunda mesa, com a professora doutora Berenice Machado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-presidente da UCAR, que teve o privilégio de ter a companhia da professora Ângela Schaum como sua vice, a professora doutora Marisa Reis, colega de todas as horas, almoços, jantares, cafés, segredos que ela não conta, e a professora Lenise Vilaça, que nos brindará também com um belo vídeo sobre a trajetória da professora Ângela Schaum. Quero saudar os filhos, a professora Ângela aqui, o Maurício e a Daniela. Tá? Obrigado pela presença de vocês. Preferimos conhecê-los em outras circunstâncias. Berenice, você começa? Difícil, mas você é a nossa convidada de mais longe. Falo aqui. Bom, boa noite a todos e todas. É difícil, muito difícil, mas a Ângela merece. Desculpem a minha emoção. É a primeira vez que eu venho ao Mackenzie. Encontrei os filhos da Ângela. A Daniela eu já conhecia en passant, mas eu conhecia muito vocês, porque ela falava muito de vocês, e do neto também.
eu não poderia deixar de registrar essa homenagem para a Ângela. A AUCAR é uma associação de história e de memórias, sejam elas boas ou doídas, porque essa é uma memória doída. Mas queria dizer a todos que o tempo da nossa convivência foi muito pouco. Eu conheci a Ângela em 2011, em Guarapuava. Conheci mais proximamente, porque, como estamos aqui hoje, há 2 dias aqui no Mackenzie, e ainda não encontrei todos os colegas aqui, é muita gente, a gente se encontra. Mas o meu encontro, o grande encontro com E maiúsculo, em Guarapuava, em 2011. E eu digo que foi um tempo curto, mas muito intenso e também muito produtivo. E nós precisamos registrar isso, né? A Ângela vinha credenciada e apresentada pelos fundadores da AUCAR. Vamos trocar? Tá bem, eu acho que está indo. O professor José Marques de Mello, que conheceu o pai dela e conheceu toda a família na Bahia, e a Maria Alva Barbosa, os 2 fundadores e primeiros presidentes da AUCAR. E, quando eles me convenceram a assumir a presidência da AUCAR, em 2010, eles disseram: não, mas a tua vice-presidente será uma pessoa ímpar, excepcional, uma capacidade intelectual, produtiva, e uma pessoa que tem livre trânsito, circula, se dá bem com todo mundo. E eu disse, bom, então vamos, né? Com o professor Adolfo, ela fez o primeiro encontro Sudeste aqui no Mackenzie, eu não vi, mas a Maria Alva esteve aqui com vocês. Então, em 2011, nós compusemos uma chapa para não disputar, mas enfrentar os desafios da AUCAR, porque a AUCAR ainda é uma associação jovem, né? Temos pouco mais de 10 anos e eram muitos desafios. A AUCAR tinha 10 anos, em 2011, da fundação, mas ainda não tinha conseguido seu registro como pessoa jurídica, enfim. E nós sabíamos que essa era uma tarefa difícil, mas levamos juntas. Foi um processo longo e pródigo em detalhes burocráticos, ela em São Paulo e eu no Sul. Nós conversávamos seguidamente, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, né, por toda a tecnologia, e nós nos amparávamos. E eu sempre digo para a atual presidente, Ana Regina, a AUCAR também é um exercício de paciência, porque é muito difícil, na nossa vida burocrática e rotina, uma associação ainda jovem e sem estrutura, né? Nós temos a nossa associação, a Intercom, que tem uma sede, tem funcionários, mas a AUCAR não tem. E nós, então, nos amparávamos e tivemos muitos entraves, mas estivemos juntas. Isso foi muito bom e muito produtivo, né? Hoje, essa associação tem toda a sua vida legalizada, tem toda a sua contabilidade, registro, tudo. Mas e também, paralelamente, nós levamos adiante a missão da AUCAR de fazer encontros nacionais, regionais, alternados, publicando o jornal, publicando a revista, ampliando o quadro de sócios. Nos filiamos, e já éramos filiados, mas participamos da direção da Socicom, da federação. Em 2015, a Ângela, já com adoentada, esteve em Porto Alegre, no nosso 10º Encontro Nacional de História da Mídia, concluímos a gestão, entregamos a gestão da AUCAR, ela vice-presidente, eu presidente, para Ana Regina e Anair Prata. Na Assembleia dos Sócios, estivemos juntas, muitos momentos. E, para nossa surpresa, né, a Ângela chega com flores para nós. E essa era a Ângela. Flores. Foi uma convivência muito amável. E essa associação tem que registrar a seriedade, a elegância, a inteligência
E a descrição dessa vice-presidente que eu tive, e que talvez a gente não tivesse chegado até aqui, com uma pessoa de uma paciência, de uma categoria de palavras certas, na hora certa. Eu quero dizer que nós sentimos muita falta, senti muita falta, foi um choque. Eu falei com a Ângela dia 31 de dezembro, nos despedíamos, eu estava viajando, e foi muito bonito que nós nos dissemos. Eu tenho a mensagem que ela me mandou. Foi bonito, é doído, mas valeu a pena. E vocês, Daniela e irmão, o Maurício, tiveram uma mãe maravilhosa. Eu tenho certeza, e nós tivemos uma colega elegante, uma colega da palavra certa, uma colega positiva. E isso é muito bom. Digam para o Arthur, da avó dele também. Obrigada a todos, desculpem a minha emoção, mas eu sou uma chorona, até pelas coisas boas, e que a Ângela esteja num lugar de muita luz. E esse eu tenho certeza. Obrigada. Professora Marisa. Falar da Chau, né? Eu chamava a Ângela de Chau, não conseguia chamar a Ângela de Ângela. E estava contando para o Maurício agora que dos momentos mais fortes da nossa amizade, da nossa interação, foi quando ela colocou no crachá do Mackenzie o nome Chau. Né? Que ela dizia: por que você me chama de Chau? Porque eu acho que Chau é tão forte, esse nome é igual a você. Né? Porque Chau era isso tudo que você falou, e mais ainda. Né? Chau era articulada. Chau sabia o que falar na hora que tinha que falar. E aí, para contar um pouquinho de vocês, como eu vi Chau, né, de 2007 até 2015, que foi o período que nós convivemos mais, eu fiz uma divisão entre Chau, pesquisadora, Chau, extensionista, e Chau, educadora. Né? Tanto que Chau se formou em jornalismo, na Bahia, na Federal da Bahia, fez logo em seguida um mestrado em pesquisa na área de cultura, e o doutorado ela tirou no Rio, na Federal, na área de educomunicação. O que eu sinto de Chau é que tudo que Chau fazia, que Chau pesquisava, ela tinha um motivo maior, que era realmente educação. Tanto que Chau me educou para a pesquisa, porque eu sou muito extensão, eu sou muito fala, e Chau era escrita. E nós compartilhamos o nosso gabinete durante 3, 4 anos, e ela ficava: você tem que escrever, você tem que pesquisar, você tem que ter foco na sua pesquisa. Então, Chau, ela se dava o trabalho de ajudar os amigos, e todos os amigos, a publicarem com ela, a estar nos livros com ela, tanto que eu aproveitei e trouxe, né, para vocês terem noção dos livros que Chau fazia, compilava e colocava todos os colegas do Mackenzie em artigos para publicar juntos. Vou só dar um exemplo desse aqui. Esse aqui somos em 16 colegas. E ela ia, e ela motivava a gente, e ela levantava os objetos, e ela colocava a gente para escrever. Esse aqui ela fez com a Esmeralda Riso também. E é, no mínimo, 16, 18 colegas trabalhando, né, e publicando com ela. Então, Chau, articulada, como sempre foi, ela, usando a educação e usando a comunicação, Chau pesquisou sociedade, Chau pesquisou cultura, pesquisou trabalho. Chau publicou com a Esmeralda Riso um livro sobre agências de comunicação. Chau, aqui no Mackenzie, foi coordenadora de jornalismo, foi coordenadora de pesquisa, foi a primeira coordenação que acabou, né, criando e desenvolvendo o Fórum de Pesquisa. E o mais importante que eu queria compartilhar com vocês, dessa experiência que eu tive com ela durante esses anos, é a absoluta vontade que Chau tinha que todos tivessem a mesma disposição para pesquisar, para escrever e para levar todas essas ideias, né, que ela respeitava de cada um adiante. Chau, em 2011, 2013, se uniu à professora Maria de Lourdes Baixa, que também foi uma grande perda do Mackenzie. Fizeram pesquisas, inclusive, já na área de cybercultura.
Chau expandia, Chau desdobrava, né? A intelectualidade dela e a imensa capacidade dela de perceber os objetos que estavam aí no ar. Chau e Baixa fizeram uma parceria interessantíssima, desenvolveram estudos de caso baseados em atitudes do consumidor de baixa renda. Então, o Chau estava sempre buscando, na empresa, na educação, analisar as evoluções mesmo de mídia, fazendo pesquisas e se envolvendo com congressos na área de sustentabilidade, tanto que nós escrevemos com ela sobre comunicação, sempre com foco dessa liderança, dessa cidadania exercida com competência, né, que ela tinha, ela provou em todos os locais que ela teve, né, em todas as grandes associações das quais ela fez parte, e conosco, amigos dela, colegas dela aqui do Mackenzie. Era isso que eu queria contar para vocês de Chau. Falar de Chau como colega é falar da admiração que eu tinha dela como colega. Ela me serviu de modelo. Ela me deu um gás depois do meu doutorado e depois, inclusive, de uma saída minha de uma assessoria internacional. Ela não me deixou em nenhum momento. Ela estava sempre comigo e ela estava nos momentos bons e nos momentos ruins do lado das pessoas, né, que estavam com ela e que faziam parte do universo dela. Falar de Chau como amiga é falar como o Adolfo falou, é amiga do almoço, do jantar, das viagens, dos spas, dos congressos fora. Fizemos congresso em Portugal juntas, viajamos bastante. Aprendi muito, muito com Chau. Maurício, Dani, vocês têm realmente todos os motivos do mundo para ter recordações maravilhosas, né, da mãe de vocês. E aí eu vou repetir, plagiando aí a minha amiga Isabel. Chau dizia, tudo vai dar certo. Chau sempre, nas piores situações que nós nos encontrávamos, às vezes, ela dizia, tudo vai dar certo, Reis, vamos que tudo vai dar certo. E eu continuo achando que tudo vai dar certo, e onde Chau está dando certo para ela, que onde ela coloca a mão, ela faz dar certo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Marisa. Denise. Bom, com a voz embargada, agora chegou a minha vez, né? Eu fiz com carinho, em conjunto com a professora Marisa, um vídeo em homenagem à Ângela, que nós vamos passar daqui a pouco para vocês. Mas eu também não posso deixar de contar algumas passagens minhas com a professora Ângela. Eu estou no Mackenzie há 15 anos, entrei antes da Ângela. Eu estava aqui desde o primeiro dia que ela entrou nessa universidade, nesse centro, e sempre foi uma colega muito querida. Para vocês terem ideia, ninguém sabe o que eu vou falar agora, todo dia de manhã eu lembro da Ângela, porque a Ângela me deu de presente, um dos vários presentes que ela me deu uma bandeja vermelha e xadrezinha vermelha e branca, que é mais ou menos desse tamanho, e que eu ponho o meu pão e eu tomo todo dia, meu café, olhando para a bandeja da Ângela. E aí, eu queria agradecer muito, muito, muito a presença do Maurício e da Daniela aqui, isso é muito importante para a gente, dividir com vocês um pouco o quanto que a Ângela fez falta, ou faz falta para a gente. Também aqui está na primeira fileira uma das alunas dela de iniciação científica, a Cecília, que trabalhou muito próxima à Ângela. É muito importante ter vocês aqui. E aí eu estava pensando, né, a Ângela fez a história, porque ela está sendo homenageada hoje. Quer dizer, ela realmente fez a diferença por onde ela passou, tanto que tem uma mesa para ela hoje. E isso é um motivo de orgulho não só para todos nós, mas para o Mackenzie também ter tido uma professora como a Ângela aqui. E a Ângela também me deu 2 taças de cristais de champanhe para eu tomar com meu marido, tá? Então, também, quando eu brindo, também lembro da Ângela. Mas, antes de passar o vídeo, só queria comentar o seguinte. Um dos momentos mais emblemáticos que eu vivi com a Ângela foi em 2008, quando eu e ela e uma terceira professora fomos a Nova York, em nome do Mackenzie, com 8 alunos, e nós fomos selar o acordo internacional com a SUNY, a State University of New York, liderados pela Ângela. E, na época, a Marisa, você estava na COI, né? A Marisa estava na COI. E, para mim, foi o máximo. Foi a primeira e única vez ainda que eu estive nos Estados Unidos e foi com ela. Então, foi uma viagem muito interessante. Fomos recebidos em Albany.
Andei ali na Quinta Avenida com Ângela. Fomos ao Blue Note, que é a casa de jazz tão famosa de Nova York, conheci com ela, tenho foto com ela lá. E, quando eu publiquei no Facebook o acontecido, mais de 500 posts, mais de 500 comentários. Então, só para vocês entenderem a importância da Ângela. E, até hoje, os alunos que ainda, né, a conheceram, já tem um certo tempo, já tem uma turma que não a conhece, mas, até hoje, todo mundo fala da elegância ímpar de Ângela aqui dentro. E, para finalizar, eu estava esperando para ver se alguém ia usar esse verbo aqui, mas não foi usado ainda. Eu também lembro das várias vezes que ela nos chamava para merendar. Né? Era esse o termo que ela usava, né? Como boa baiana, vamos merendar. Vamos merendar. Então, assim, para mim foi uma honra, aprendi muito. Uma mulher à frente de seu tempo, sempre compartilhando o saber em palestras e entrevistas pelo Brasil. A professora Ângela Shaw graduou-se em Comunicação Social e concluiu o mestrado, ambos pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Em 2001, doutorou-se na área de Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a questão ambiental era uma de suas preocupações. Eu acho que a questão ecológica aí inclui não somente o ambiente material, mas o ambiente do ser humano, sobretudo, né? Eu acho que é uma questão assim, extremamente presente e eu acho que a gente saiu das ideologias, não que elas não existam, lógico. E quando você fala em contemporâneo, o contemporâneo ele é feito ao mesmo tempo de passado, presente e futuro. Eu acho que o que marca o contemporâneo é esta avidez com o futuro, que eu acho que talvez na história da humanidade a gente nunca tenha tido. A interface entre a comunicação e educação fascinava a pesquisadora, sendo o livro Práticas Educomunicativas uma de suas obras marcantes. Entre 2006 e 2007, Ângela Shaw, em conjunto com Esmeralda Riso, desenvolveu pesquisa financiada pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa, dedicada à prática das agências de comunicação brasileiras. Essa pesquisa virou o livro Agências de Comunicação, como ela mesma conta. O livro começou de uma observação, né, do mercado, de como as agências estavam crescendo. Nós já fazíamos no currículo do curso de jornalismo do Mackenzie, temos algumas disciplinas na área de comunicação organizacional e convidávamos alguns palestrantes para irem conversar com os nossos alunos e percebemos como estava organizado. Então, logo em seguida, aconteceu a criação da VACOM, por volta de 2003. Em 2005, nós fizemos um artigo para o Congresso da Federação Latino-Americana de Faculdades de Comunicação Social, que aconteceu em São Paulo, na ECA-USP, sobre os desafios da comunicação das organizações. E a partir da repercussão desse texto que levamos ao Congresso, a gente começou a ter a ideia do livro de estudar, não exatamente do livro, mas de estudar esse fenômeno. Além de ser respeitada pela produção acadêmica, Ângela Shaw era muito querida pelos colegas de trabalho e sempre arranjava um tempinho para merendar com eles. A elegância era outra característica muito admirada por todos. Ângela analisou como as tecnologias de informação e comunicação possibilitam inovadoras atitudes de ciberativismo político. Uma mulher antenada com a cidadania do século XXI e a sociedade midiática. Ele é voluntário quando ele ajuda a associação do seu bairro a implantar um blog. Ele é voluntário quando ele multiplica, ele é um multiplicador desse exercício pleno de cidadania ao usar a internet e acompanhar o vereador. Porque o vereador, na verdade, ele é aquele representante de todos nós que está mais próximo. Então não adianta ser eleito agora e daqui a 4 anos a gente esquecer, né? Eu acho que a cidadania é um pouco o dia a dia de cada um. A atuação de Ângela Shaw não se restringia ao âmbito nacional. Ângela foi a líder do primeiro grupo do Centro de Comunicação e Letras, CCL, integrado por ela e outras 2 professoras, além de 8 alunos de graduação
em 2008, a fazerem uma viagem internacional para selar o acordo de cooperação estudantil entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a State University of New York, SUNY. Essa parceria rendeu frutos e, desde 2014, a UPM recebe anualmente, no campus Higienópolis, em São Paulo, um grupo de alunos da SUNY, sempre no mês de julho, que durante 30 dias realizam um curso sobre o Brasil e a América Latina em inglês. Sem Angela Shaw, sem dúvida, essa parceria única não teria acontecido. Em síntese, Angela Shaw era dona de objetos múltiplos, repertório vasto e verve investigativa. Foram 12 anos de Universidade Mackenzie e feliz de quem pôde vivenciar tudo isso com ela. Viva Angela Shaw! Viva seu sorriso eterno e simpatia baiana contagiante. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Uma mulher. Podia dar uma salva de palmas para a Ângela, né? Acho que antes de encerrar, convidar o Maurício, a Daniela, acho que a presença de vocês e um depoimento de vocês poderia fechar esse momento com muita ternura, com muito carinho. Por favor, tá bem? Se vocês aguentarem, Dani, vamos lá, vamos lá. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos os professores que realizaram essa bonita homenagem. Podem poucos imaginando, poxa, a Ângela tinha um filho assim. É porque realmente ela me teve ainda nova, né? Ela fazia na faculdade de jornalismo, acho que ela devia ter seus 19 anos de idade. Ela concluiu o curso da faculdade, depois logo em seguida mestrado. Ela sempre nos incentivou muito a essa parte de estudos, de pesquisas. A Daniela fez pós-graduação, também fiz na USP, tudo, enfim. Quando eu vim para cá, eu percebi que eu fui, na verdade, para o prédio histórico, né, que é o Centro Histórico, essa centenária instituição que é o Mackenzie. E eu vi novos prédios, como cresceu, né? Mas acredito que nada disso, tanto tijolo, pedra, cimento, nada disso seria possível senão graças a todos vocês, professores, técnicos, demais funcionários, porque vocês sim são a razão dessa instituição tão importante, tão gloriosa para a cidade de São Paulo, para o Estado e, por que não dizer, para o nosso país. Minha mãe, acredito que tenha contribuído, ainda que de forma singela, para a história do curso de comunicação e para a história dessa instituição. Eu não me recordo agora exatamente se foi Padre Antônio Vieira, eu não me recordo agora. Eu lembro uma coisa que eu ouvi quando era ainda muito novo, que quando desculpe. Quando aconteciam coisas boas, ou expressões positivas, ou palavras boas, enfim, bons acontecimentos, quando aconteciam maus acontecimentos, expressões negativas e coisas ruins, você deveria, na praia, na areia, escrever, porque a onda passava e apagava, e levava. Por outro lado, quando eram situações positivas, alegres, felizes, quando eram palavras, comentários, fatos importantes na vida e felizes na vida de uma pessoa, era importante que ela registrasse isso na pedra, porque aí o mar enfim, vento, nada iria apagar. Entre a pedra e o coração, eu confesso que eu fico com o coração. É por isso que eu guardo um momento tão bonito para mim, para minha irmã,
Por isso que eu guardo e guardarei sempre momentos como esse do lado esquerdo do meu peito. Muito obrigado, professores, e a todos os presentes aqui. Desculpa, não aguento. Eu só queria agradecer do fundo do meu coração. Linda homenagem. E é isso, eu faço minhas palavras do meu irmão. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos, então. Encerramos essa bela homenagem ao professor Wadi, à professora Ângela, na continuidade da oportunidade que tivemos de realizar com muita alegria esse congresso da UCAR. Que esse momento fique registrado para sempre, viu, Ana, na trajetória de vocês e na nossa trajetória aqui do Mackenzie. Boa noite a todos, muito obrigado e até dias melhores.